Olá, boa tarde. Continuando na nossa análise aos títulos do PSI 20, vamos hoje passar pela Galp, pela empresa e pela INAPA. A Galp, começando por aqui e fazendo uma revisão breve àquilo que foi dito na última análise, eu tenho estado relativamente descrente em relação a este título, a partir do momento em que, entre abril e maio deste ano, a Galp ativou este padrão de inversão. A partir desta fase, tudo o que tem vindo deste título tem-se resumido a um ciclo descendente. Aquela reação que tínhamos tido entre inícios de 2015 e essa fase tinha sido aparentemente uma reação secundária e aquilo que temos para já e de forma aparente é uma continuação do movimento descendente que se tem vindo a estender desde finais de 2014. É verdade, tem de ser dito também, muito daquilo que acontece hoje em dia com a Galp está fortemente relacionado, tem uma correlação direta com a matéria-prima que lhe serve de base. Enquanto o petróleo não recuperar, a Galp também dificilmente recuperará de uma forma linear. Neste caso, temos a Galp e dizia eu, e estava eu prestes a fazer um paralelo com a última análise, eu tinha deixado este ponto de indicação, os 9,78, como uma indicação-chave. Era um ponto pivô, um ponto de referência. Caso houvesse a quebra em baixa dos 9,78, haveria provavelmente, dizia eu na altura, um aprofundamento deste movimento na Galp. Isso acabou por se verificar, foi o cenário mais negativista. E o que é que temos aqui nesta fase? Temos um cenário de consolidação que eventualmente poderá culminar em mais um rally descendente. Este padrão de consolidação, como se vê, é um padrão de consolidação que tem como origem aqui um movimento prévio descendente e eventualmente já vamos ver a sua extensão temporal, mas se este for ativado poderemos ter aqui a Galp em maus lençóis. Dizia eu que vamos ver a sua extensão temporal porque, como sabem, se este for inferior a 3 semanas pode ser considerado como uma bandeira e nesse caso a projeção acontecerá dessa forma. Eventualmente, neste caso, já não podemos considerá-lo como um padrão de bandeira, por isso a projeção, peço desculpa, já não poderá ser dessa forma, terá de ser analisado como um triângulo que eventualmente e expectavelmente quebrará neste ponto de toque. Se isso acontecer, a projeção descendente passará então pelo tamanho da sua amplitude, ou seja, se nós tivermos a Galp a ativar este padrão descendente, provavelmente terá uma aproximação aos 9,77, o que acaba por bater certo com os mínimos relativos recentes, os mínimos relativos de inícios de 2015. É esse o cenário possível para a Galp, caso tenhamos aqui uma quebra em baixa, uma ativação deste ponto. Eventualmente, e como sabem, em termos de análise técnica, este tipo de padrões pode também servir como padrão de inversão e, se assim for, se tivermos uma falha na ativação já neste ponto e se tivermos um breakout ascendente, podemos ter um rally ascendente. Neste caso, será então fundamental esperarmos por uma ativação descendente, que é o cenário nesta fase mais provável, ou então por uma contrariedade à ativação descendente e por um movimento ascendente aproximar-se desta fase. É altamente expectável, como eu dizia, que a Galp quebre desde já em baixa este ponto, porque estamos nos primeiros 2/3 do padrão, prestes a entrar no último terço. Se o último terço for penetrado, deixa de fazer sentido olhar para este padrão. Isto para dizer o seguinte: se não houver ativação, provavelmente ainda esta semana ou no início da próxima semana, ou eventualmente durante a próxima semana, se não houver uma quebra em baixa deste padrão, muito provavelmente ele vai ficar inativo. É por isso de vigiar, portanto, o comportamento da Galp nesta fase. Olhando para o gráfico de curto prazo em busca de pistas, para o gráfico de 1 hora, vamos ter aqui um cenário dual no gráfico de 1 hora. É um pouco mais fácil de vislumbrar esta questão. Se nós tivermos aqui a ultrapassagem em alta desta fase, temos um rally ascendente. Se tivermos então um breakout descendente, nesta fase estou a ser generoso, estou a fazer aqui a colocação do ponto pivô, não será necessário que isso aconteça porque temos aqui um padrão triangular, por isso um pouco mais acima iremos ter muito provavelmente o tiro de partida para que este ponto pivô seja quebrado, mas enfim, se tivermos a quebra de ambos, ficará ainda mais enfraquecido o título. É então, portanto, de vigiar aqui estes valores no curto prazo, 9,33 para cima e 8,58 sensivelmente para baixo. Se olharmos aqui para o gráfico diário, nos 8,67 teremos já o primeiro sinal de alerta, sendo que podemos ter, como é óbvio, um falso breakout, que também não é coisa rara neste tipo de padrões. Passando para a empresa,
Na empresa, na última análise, estávamos aqui com um cenário também de continuação. Dizia eu que se tivéssemos aqui continuação do movimento descendente ou quebra deste padrão, podíamos ter a continuação do movimento descendente. Tínhamos também aqui dois pontos pivô que seria importante o título preservar. Nem preservou o padrão de consolidação, nem qualquer um dos pontos de suporte. Por isso, a empresa continuou o seu movimento descendente e temos-la para já a caminhar para o abismo. Os suportes mais recentes estão em 2013, é longe demais para estarmos a fazer qualquer paralelismo em termos técnicos e para estarmos a dizer que em termos técnicos é expectável um abrandamento aqui ou ali. Enfim, não, para mim isso para já não contará. Aquilo que devemos ter em consideração na empresa é o eventual surgimento de pistas em relação a uma inversão de movimento. E essas muito mais provavelmente chegarão pelo gráfico horário ou pelo gráfico de 4 horas, porque aqui na empresa a liquidez é tão baixa que quase não temos referenciação no gráfico horário. Será importantíssimo que se vá vigiando este gráfico em busca de pistas. É de esperar que antes de haver uma inversão definitiva de tendência se tenha um qualquer sinal de que isso está prestes a ocorrer. Podemos ter, por exemplo, uma situação como estas, aqui um esboço de duplo fundo, algo do género, que depois é ativado de uma forma sem deixar dúvidas a ninguém. Se isso acontecer, então, enfim, tudo fantástico. Para já, como veem, não há qualquer pista dessa ocorrência. Temos uma tendência descendente linear e é bastante negativo quando temos um título nessa forma. Passando então para a INAPA, só fazer-lhe uma revisão muito breve. Temos aqui um cenário relativamente semelhante ao que estivemos a ver na empresa, com uma pequena diferença. A INAPA está ainda pior. A INAPA está muito mais próxima dos mínimos de sempre e, enfim, a sua reação ascendente não foi tão significativa. A INAPA é um título que acaba por me trazer algum saudosismo. Eu já contei esta história diversas vezes, mas tive a oportunidade de comprar aqui a INAPA em 2006 e vendê-la depois em 2007, quase metade do valor que a tinha comprado. É uma bela história, uma história daquelas de aprendizagem. Mas, enfim, como veem, apesar de ter comprado a 2 e vendido a 1, podia estar agora com a INAPA em carteira a 13 cêntimos por título e o prejuízo seria bem superior. Por isso, apesar de encaixar uma menos-valia de 50%, foi ainda assim muito melhor do que encaixar uma menos-valia de 90% ou 99%, que seria o caso hoje em dia. Bem, regressando então ao título, é importante também verificar aqui, tal como eu dizia, que não há qualquer referência de inversão. Há de surgir qualquer coisa quando for para inverter. Aqui, por exemplo, tivemos um fundo em U, um fundo arredondado, bastante prolongado, que deu depois origem a um movimento de reação. Acabou por ser um movimento de reação. Desde mínimos teve uma expressão interessante, 210% de subida. Apesar disso, não é um título muito interessante para quem negocia, para quem gosta de negociar com liquidez. É um título com uma liquidez baixíssima, com um volume baixíssimo. Repare-se, 47.500 títulos a 13 cêntimos não dá nada e qualquer pessoa com meia dúzia de tostões consegue fazer uma manipulação e criar, por exemplo, aqui uma vela de subida de 10, 15%. Por isso, acabo por passar por ele mais por curiosidade. Não há para já quaisquer sinais técnicos de que a INAPA possa também estar prestes a inverter. Pelo contrário, temos uma continuação do ciclo descendente que para já não tem fim à vista. Então, em relação a estes 3 títulos, tudo por hoje. Vamos continuando a acompanhar o PSI 20 de uma forma alfabética e, enfim, para amanhã ficam mais. Obrigado então pela atenção e um resto de bom dia.